por amor ao teu nome. Eu fiquei impactado aqui no início. Então, de parabéns aí, os jovens que elaboraram. Fantástico. Passearam na Bíblia, né? Demonstraram que são fundamentados na palavra, praticamente Gênesis e Apocalipse, falando sobre o significado de por amor ao seu nome. E eu vou tentar de uma forma bem objetiva, cooperar com aquilo que eu sei que já está sendo construído. Salmos 31, eu vou ler alguns textos aqui, como introdução, para a gente ir para o desenvolvimento da mensagem. Eu quero falar um pouco relacionado a esse tema, por amor ao teu nome. Eu quero falar um pouco sobre ter um coração peregrino. Repita comigo, ter um coração peregrino. Porque para viver a jornada, irmãos, e viver uma vida, a qual o apóstolo Paulo chama de soberana vocação, nós precisamos ter um coração guardado, porque viver por amor ao nome de Jesus vai exigir alguns comprometimentos e responsabilidades da nossa parte. E quando eu leio esses textos, eu percebo que viver por amor ao nome de Jesus tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. E isso é sinalizado desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento. Quais são esses textos? Não sei se a mídia consegue colocar aqui, me ajudar, por favor. Salmos 31, versículo 3. Diz o seguinte: Tu és meu rochedo, minha fortaleza. Pela honra do teu nome, me conduz e me guia. Amém, irmãos? Então repita comigo: viver em honra do nome de Jesus, do nome do Senhor. Repita comigo: viver em honra. Para honrar o nome do Senhor, eu preciso ser conduzido. Repita comigo, irmãos: eu preciso ser conduzido, ser guiado. Salmos 143, versículo 11. Por favor, olha o que diz as Escrituras: pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás viver por tua justiça, me farás sair da angústia. Então, o que significa isso, irmão? Repita comigo: viver pela honra do nome do Senhor vai me tirar da angústia e vai me fazer andar sobre a justiça. Outro texto, Salmos 23, versículo 3, por favor, coloca para mim, por favor. Olha o que diz: restaura-me o vigor e conduz-me no caminho da justiça por amor do seu nome. Então, mais uma vez, irmãos, de uma forma profética, diga comigo: para viver, para honrar o nome do Senhor, eu vou precisar restaurar o meu vigor. Amém, irmãos? Ezequiel capítulo 20, versículo 44, por favor. Ezequiel capítulo 20, versículo 44. Assim compreendereis que eu sou Yahweh, quando eu agir para convosco por amor do meu santo nome, não segundo o vosso procedimento corrupto e abominável, ó casa de Israel. Palavra do Senhor soberano Deus. Repita comigo: para viver em nome do Senhor, não pode haver corrupção em mim. Ezequiel capítulo 39, versículo 25. Eu separei esses 5 textos, tem muitos, mas eu separei esses 5 para trazer uma introdução daquilo que a gente vai desenvolver hoje. Ezequiel capítulo 39, versículo 25, que diz o seguinte, versículo 25. Isso, obrigado. Portanto, assim declara Yahweh, o eterno Deus: agora trarei Jacó do exílio e restaurarei o seu destino, e me compadecerei de toda a casa de Israel, e demonstrarei todo o zelo que dedico ao meu santo nome. Repita comigo: para viver em nome do Senhor, eu vou ter que me permitir ser liberto e encontrar o meu destino. Então, quando eu leio esses textos, irmãos, se eu pudesse resumir em 2 frases, é como se o Senhor estivesse sinalizando para nós nessa noite o seguinte: ter uma vida por amor ao nome de Jesus é me permitir ser conduzido a viver por sua justiça
que vai me tirar da angústia e vai restaurar o meu vigor para eu chegar ao destino que Ele tem para mim. E a minha pergunta é: quantos estão dispostos a viver isso? Viver por amor ao nome de Jesus vai exigir de nós algumas coisas. E agora sim, por favor, coloquem Salmos 84. Amém, irmãos? Quantos entenderam até aqui? Viver por amor ao nome dEle, é necessário entender que precisamos ser comprometidos e responsáveis com a jornada. Hoje, a gente, na nossa sede, tivemos café de pastores, tivemos reuniões de presbitério, enfim, foi o dia todo. Viemos direto para cá, tomamos um banho correndo, viemos direto para cá. E uma coisa eu falo para vocês: a importância de calcular a jornada. Eu não sei se tem aqui no nosso meio alguém que corre distâncias longas. Tem alguém no nosso meio aqui? Tem algum atleta de Cristo aqui? Não, né? Irmãos, eu estou tentando voltar. Não é fácil voltar, não. Mas eu lembro que, alguns anos atrás, na época da pandemia, eu estava morando aqui ainda, perto da Vila Militar. E como chegou o período da pandemia, a gente tinha que fazer alguma coisa, né, irmãos? E aí um irmão me chamou para correr. E aí, irmãos, eu sou professor de educação física. Estou acima do meu peso. O cara me chama para correr com ele, eu falei, pô, não posso dar mole. E aí ele começou a correr, eu fui mantendo o mesmo ritmo dele. Irmãos, quando chegou aproximadamente uns 400 metros, 450 metros marcando no aplicativo do celular, eu já não estava aguentando, as minhas pernas já estavam, parecia que eu estava com uma tonelada. Alguém já passou por essa experiência aqui? Não, né? Tem mais? E agora, como é que eu falo para ele que eu não estou aguentando nem andar? Ele falou, não, vai andando devagarzinho. Se você não aguentar correr, você pode andar. Eu falei assim, como é que eu vou falar para ele que nem andando eu consigo mais? E eu olhava para o meu lado, irmãos, sempre tem aqueles senhores, né? Estão acostumados, preparados, condicionados. E eu olhava e falei, meu Deus, esse senhor deve ter mais de 70 anos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando você não calcula a jornada, você não entende a necessidade de cada passo ser preciso. Tudo na nossa vida e todas as nossas decisões, e talvez o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar isso, é necessário discernir os processos. É necessário eu avaliar e verdadeiramente saber, sair daqui nesse dia tão impactante, se realmente eu tenho clareza para onde estou indo. E como eu estou indo, porque isso talvez vai definir os próximos anos da sua vida e da minha vida. Então, depois daquele dia eu aprendi a lição, eu falei, olha, eu preciso me preparar melhor. Então, no outro dia, o que eu fiz? Eu fui caminhando, passou uma semana, 2 semanas, eu fui dando um trote, eu fui aumentando. Depois de alguns meses, eu consegui ir e voltar sem parar. Quando passou um ano, eu estava conseguindo estar naquele ritmo que eu tanto queria. Então deixa eu te falar uma coisa, por favor, não despreze os processos. Eles são necessários. Eles são fundamentais para que você seja desenvolvido e formado para chegar no destino que Deus tem para você e viver a plenitude e a totalidade de tudo que Deus tem para você. Você recebe isso nessa noite? Então, dentro desse entendimento, Salmos capítulo 84, por favor, a partir do versículo 5. Por amor ao nome dele, nós precisamos entender talvez aqui o que o salmista estava colocando para nós. Olha o que diz: felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Existem algumas versões que diz um coração aplanado, um coração alinhado, um coração preparado. Então, nessa jornada, felizes são aqueles que encontram a força de quem, irmãos? Do Senhor, de uma forma profética, irmãos. Não, o pastor não está sendo chato, não. É profético. Olha para a pessoa que você fala assim: a força que você precisa para viver em nome do Senhor Jesus, a força vem dele. Isso fala de uma dependência total do Senhor. Vocês estão entendendo ou não?
Nós vamos precisar entender que para viver aquilo que o Senhor tem para nós, falamos aqui na dança, nas canções, nós falamos de alcançar as nações, nós falamos de viver coisas. Vocês creem nisso, irmãos? Que essa é a essência da igreja, irmãos. É um movimento local, mas sempre com uma visão de alcance global. Amém, irmãos? Você crê nisso? Que a expansão do reino é todas as vezes que Jesus é desenvolvido dentro de alguém. E quando Jesus é formado, desenvolvido dentro de alguém, pode ter certeza, a gente não consegue dimensionar até onde aqueles frutos podem chegar. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4, que gerar Jesus dentro daquelas pessoas, daquela igreja, era como se tivesse dores de parto. Porque não é fácil você gerar Jesus dentro de alguém. Mas uma vez gerado e formado, pode ter certeza que agora você não vai ficar mais se preocupando com algumas coisas básicas, rudimentos básicos do evangelho. Por quê? Porque agora ela precisa encontrar em Deus o seu destino. O papel pastoral, irmãos, muitas das vezes não é fácil. Por quê? Porque nós olhamos para as ovelhas feridas, que quando se machucam, nós precisamos fazer o quê? Colocar no ombro, cuidar e trazer novamente para o rebanho, amém? Mas a Bíblia diz que de 100, uma acontece isso, e as outras 99? O que nós fazemos com elas? O papel do pastor é conduzir elas ao seu destino. Alguém está entendendo ou não? A igreja, irmãos, ela pode ter processos que os fazem encontrar as cavernas de Adulão. Mas a igreja precisa entender que a caverna de Adulão é um processo de formação e de forjar do Senhor. Mas existe Hebrom, existe Jerusalém, e nós precisamos avançar. A caverna de Adulão, muitas das vezes, nós vamos amar as pessoas na dor. Mas a igreja, ela foi chamada, talvez para ser gerada nesse ambiente, onde nos compadecemos, amamos uns aos outros, nos preocupamos em todos os níveis, mas chega uma hora que nós precisamos avançar e romper. Por quê? Porque existe um destino a ser vivido. Então escute uma coisa, hoje você pode estar sofrendo, hoje pode estar passando por situações difíceis. Jovens, você pode estar passando por crises existenciais, dúvidas, muitas coisas podem estar borbulhando dentro de você, mas uma coisa eu te digo, existe um destino e um lugar em Deus preparado para você. A dor é momentânea, querido, faz parte do processo, mas você está sendo forjado. E ter um coração peregrino é entender, independente do que eu possa estar passando, a força vem dele. E quando você aprende a depender da força do Senhor, então você começa a viver uma vida por amor ao nome dele. Existem momentos na sua vida que você não vai ter controle, que você não vai conseguir governar e conduzir as coisas, mas por amor ao nome dele, você vai encontrar a força que você precisa nele. E o nosso papel nisso, irmãos? Olha a parte B, por favor, coloca ali, por favor. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração, como eu disse em outras versões, o coração aplanado. Então, a força vem do Senhor, mas o coração peregrino é responsabilidade nossa. O que é um coração peregrino, irmãos? Não é um coração irresponsável, não é um coração sem compromisso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem conversado muito no discipulado lá na igreja, e às vezes quando falamos de peregrinos, temos uma concepção defraudada. Peregrino não é um forasteiro. Peregrino não é um andarilho. Por quê? Um forasteiro está fugindo de alguma coisa. Lá na igreja, irmãos, quando recebemos algumas pessoas, a primeira coisa que nós perguntamos é: por que você veio para cá? E às vezes quando nós ouvimos algumas pessoas dizerem: não, a gente teve um problema no lugar que a gente estava, e a gente está vindo para cá por isso, então a gente ora e aconselha dizendo: volta para esse lugar, porque para viver por amor ao nome de Deus, você não pode se tornar um fugitivo. Deus nunca vai quebrar princípios para cumprir propósitos, irmãos. Então a gente cuida, guarda o coração dessa pessoa, acompanha, para que ela volte e conserte isso. Porque para viver uma jornada com Deus, nós não podemos ser fugitivos. Nós não podemos nos mover por aquilo que, não deu certo, eu me senti mal, falaram algo para mim. Deixa eu te falar uma coisa:
ter um coração peregrino é ter um coração aplanado. A gente vai ter que aprender a lidar com situações, com momentos difíceis. E por que eu estou falando isso? Porque ter um coração aplanado é uma decisão nossa. Porque a primeira marca de um peregrino é que ele sabia a sua origem e sabia o seu destino. Então, diferente de um forasteiro que está fugindo de alguma coisa e de um andarilho que está andando sem rumo, um peregrino sabia para onde ele estava indo. Por quê? Porque vai ser necessário para que você não desista. Vai ser necessário você saber para onde você está indo, para que nos momentos difíceis, quando você for ferido e ofendido, você não abandone aquilo que Deus está construindo em você. É necessário que quando você sabe para onde você está indo, quando você for traído, você seja comprometido com a missão que Deus te confiou. Por isso que o diabo tentou tirar Jesus da sua missão e do seu destino o tempo todo, não conseguiu, mas quando chegou no final, ele pegou pesado. Alguém que comia na mesa com ele o traiu. E Jesus, quando olha para aquilo, o que ele fez? Ele pegou na mão de Judas e disse: por que, amigo, você fez isso? Jesus, irmãos, ele não foi hipócrita. Ele não foi um crente politicamente correto. A única coisa que Jesus fez foi guardar o coração dele. Porque tudo que o diabo queria era que um dardo de amargura entrasse no coração de Jesus. Quando você sabe para onde você está indo, você vai guardar o seu coração. Você não vai se assentar em qualquer mesa, você não vai conversar sobre qualquer coisa. Os teus critérios vão estar alinhados para onde você está indo. Tem muitas pessoas que estão se perdendo na jornada. Por quê? Porque por não saberem quem são, de onde vieram e para onde estão indo, estão negociando coisas tão preciosas. Estão quebrando princípios de honra e de lealdade, irmãos. Jesus foi comprometido com o destino. Ele sabia que se a amargura entrasse, a humanidade seria afetada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Viver por amor ao nome é aprender a lidar com as ofensas. Quando Pedro quis falar de jornada, Jesus falou: Pedro, tá bom, Pedro, você quer falar de jornada? Deixa eu te falar uma coisa. Para onde você quer ir, você vai ter que aprender a perdoar 70 vezes 7. Por que você acha que Jesus, quando foi falar de alguém que queria viver por amor ao nome dele, ele falou isso? Porque ele estava dizendo: Pedro, para você andar e honrar o meu nome, você vai ter que transformar ofensa em autoridade. Você vai ter que aprender a ser ofendido e amar essas pessoas que te ofendem. Você vai ter que aprender na jornada a guardar o teu coração. Se você quer viver algo comigo, você vai ter que aprender a aplanar o teu coração. Você vai ter que ter um coração guardado, Pedro. Vocês estão entendendo ou não? Viver por amor ao nome de Deus, de Cristo, é entender que muitas das vezes as minhas renúncias serão mais poderosas do que as minhas conquistas. Quando falamos de renúncias, pensamos em várias áreas, mas deixa eu te falar uma coisa sobre a renúncia. Abrir mão da sua razão também é uma renúncia, irmãos. Não, eu tenho direito, eu estou certo. Não, eu sei que você pode estar certo. Mas os céus não estão preocupados em nos dar razão, mas sim em ver o que nós fazemos quando estamos com razão. A força vem do Senhor, mas a responsabilidade de guardar o coração é totalmente nossa. E para viver em amor ao nome do Senhor, você vai ter que entender a importância de guardar o seu coração. Como estão entendendo aqui, irmãos? Pastor, mas eu tenho muita dificuldade de andar com pessoas que não querem mudar. Eu falei aqui da outra vez, vou repetir. Sabe qual é a graça de você andar com pessoas que não mudam? Na maioria das vezes elas vão mudar você. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Viver por amor ao nome do Senhor é aprender a ser comprometido com o coração. Provérbios diz que de tudo que temos que guardar, precisamos fazer o que, irmãos? Guardar o coração, porque dele procedem o que? As saídas da vida. A amargura, irmãos, Paulo diz que é algo terrível. Ela vai criando raízes. É um dardo que entra. E que você acha que você pode aprender a conviver com aquilo. Mas o tempo vai passando e ela fazendo o quê? Criando raízes. Paulo diz que ao ponto de pessoas, por onde passarem, elas falarem e lançarem amargura no meio do caminho. Tudo que a sua família precisa, que essa região precisa, são de homens e mulheres com o coração guardados em Deus.
que entendam que essa criação que geme pela manifestação dos filhos de Deus precisa encontrar homens e mulheres que decidiram encontrar em Deus a sua força e que entenderam que a proposta do Evangelho, das boas novas, é ter uma vida onde a minha razão não é capaz de roubar o meu próprio coração, aonde os meus direitos não são suficientes para que eu não exerça misericórdia e manifeste a graça de Deus com as pessoas que no meio da jornada possam me ferir e me machucar. Jesus operou vários milagres e os fariseus, eles analisavam tudo e estava de boa ainda. Eles estavam esperando um mole de Jesus, mas quando Jesus disse pela primeira vez: os seus pecados foram perdoados, aí, irmãos, aí os fariseus não aguentavam, falando: agora não, quem é ele para dizer que perdoa? Porque o perdão, irmãos, é um milagre poderoso, capaz de pegar uma vida toda embolada e amargurada e transformar ela de um dia para outro. Deixa eu te falar uma coisa: o que você precisa para viver honrando e por amor ao nome do Senhor está dentro de você. Deus, quando me encontrou e quando te encontrou, Ele depositou tudo o que Ele tinha dentro de nós, irmãos. Tem pessoas cansadas porque estão procurando do lado de fora aquilo que já está do lado de dentro. Tem muita gente cansada porque está procurando aquilo que se perdeu do lado de fora, quando na verdade Deus está dizendo nesses dias: o que você precisa encontrar está dentro de você. É como a mulher da dracma perdida. O que você precisa é trazer luz de novo no seu coração e encontrar o que está perdido dentro de você. A paixão, a fé, o amor, a lealdade ao Senhor, a caminhada incondicional, independente das circunstâncias, isso tudo está dentro de você, só precisa ser achado de novo. Então ter um coração peregrino é ter coragem de entender que o maior gigante e o maior inimigo que precisamos vencer é o nosso próprio eu. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu queria muito falar sobre estratégias, sobre métodos de como ganhar vidas, almas, isso tudo faz parte, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa: no momento que você é transformado, a autoridade da tua transformação vai gerar transformação em outras pessoas. O que vai impactar as pessoas não é o que falamos, mas quem nos tornamos. Antes de sacerdócio, de ser ministro, irmãos, Isaías fala: precisamos ser cavalos de justiça. Precisamos ter raízes. Precisamos encontrar na vida cotidiana e ordinária momentos aonde nós decidimos, por amor ao nome do Senhor, diminuirmos para que Ele cresça. Como estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Faz sentido ou não? Seu coração tem uma chave. E se você permitir que Deus vire essa chave, muita coisa pode mudar. Deus nos ama tanto, irmãos, que o tempo todo o amor dele vem trazendo correção. A Bíblia diz que Ele corrige quem Ele ama. É fácil ser corrigido, irmãos? Alguém gosta de ser corrigido aqui? Mas por que o amor corrige? E quem é pai aqui sabe muito bem que talvez no relacionamento com os filhos o não é sempre maior que os sims. Porque o não, ele vai guardando para que no tempo certo o sim promova. Então deixa eu te falar uma coisa: não fique chateado com Deus porque você talvez não está vivendo o que você queria. Por quê? Porque Ele precisa nos amadurecer para que nós possamos aprender a lidar com a herança. Gálatas capítulo 4, versículo 1, 2 diz que nada diferencia um menino de um escravo, ainda que seja senhor de tudo. Por quê? Porque quando ele é menino, ele não sabe lidar com o que ele tem. Ter um coração peregrino é entender que o problema não é eu ter muitas coisas, mas essas muitas coisas me terem. O problema, escute o que eu vou te falar, ter um coração peregrino não é
simplesmente abrir mão de faculdade. Não, eu vou abrir mão de tudo, pastor, eu vou abrir mão de tudo. Deus tem um chamado para mim. Escute, tem pessoas agora que estão na faculdade, que era para estar num campo missionário, mas tem um monte de gente que está no campo missionário, que era para estar na faculdade agora, irmãos. Então, ter um coração peregrino não é você se isolar das pessoas, mas é você entender que você precisa ser tudo aquilo que Deus sonhou a seu respeito, e que tudo aquilo que você possa possuir e ter nas suas mãos nunca vai ter você. Uma vez me perguntaram, pastor, por que Deus está tirando as coisas de mim? Por que as coisas estão tão difíceis? Eu falei, cara, Deus não tira nada de você e de ninguém. Por amor, Ele está tirando você de dentro das coisas. Quantos estão entendendo aqui? O problema não é ter dinheiro, irmãos. O problema não é ganhar 20 mil por mês, ter um carro importado, nada disso. O problema é tudo isso ter você, ao ponto de roubar você de Deus. Quantas pessoas queriam uma família e Deus deu uma família, e essa família hoje se tornou o Deus dela? Quantas pessoas, aqui não tem ninguém assim, não, são outros lugares, amém, irmãos? Que a gente fala assim, poxa, vamos ter um tempo de oração lá na igreja. Aí a pessoa fala, pastor, eu queria muito, mas eu já tinha um compromisso, eu preciso assim, ter um tempo de qualidade com a minha família. Irmãos, eu sei que é importante, mas se você conhecer um lugar melhor do que o propósito de Deus, e mais seguro do que o propósito de Deus, você me fala, porque eu não conheço. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Não, pastor, mas a gente precisa descansar. Deixa eu te falar uma coisa, o descanso não é um lugar, é uma pessoa. Você não passeia para descansar, você passeia para celebrar e desfrutar. Agora descanso está em Cristo. No dia de... Amém, irmãos? Ele é o nosso descanso. Quer ser renovado? Vem para a presença dEle. Você quer ser renovado? Esteja sempre no centro daquilo que Ele colocou você para estar com Ele. A Bíblia diz que Davi, quando chegou da guerra, irmão, chegou na sua cidade, estava tudo sitiado, a família tinha sido sequestrada, todo mundo. Davi se desesperou, a Bíblia diz que ele chorou, ele e os soldados, até não aguentarem mais chorar. E aí chegou um nível de tanta tristeza, que os soldados que guerrearam com ele, olharam para Davi e disse, tudo isso é por sua causa. Nós queremos te apedrejar. Irmãos, você imagina Davi naquele momento. Ele estava em nome de quem, irmãos? Ele venceu a guerra em nome de quem, irmãos? Em nome do Senhor. Ele estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer. E quando ele chega na sua realidade cotidiana, ele vê tudo aparentemente um caos e destruído. E as pessoas que estavam batalhando com ele dizendo, a culpa é sua, vamos apedrejar. O que o Senhor falou para Davi? Davi, você precisa descansar, você está muito cansado. Foi isso que Deus falou para ele? Não, Davi, vai para cima, Davi. Vamos atrás deles. Vamos continuar. Para viver, irmãos, por amor ao nome do Senhor, você vai ter que ir além das suas emoções. Você vai ter que aprender a conviver e viver com Deus pelas convicções que Ele colocou dentro de você. Por isso que nós temos que amadurecer. Por quê? Porque meninos, quando estão cansados, eles param. Mas homens e mulheres maduras, isso eu não falo questão de idade, cronos, mas um coração guardado e alinhado em Deus. Meninos param quando estão cansados, homens só param quando a guerra acaba. Olha para quem está do seu lado e fala assim, é tempo de amadurecer. Guardar o coração, querido. Peregrino, irmãos, a gente indo para o final da mensagem. Por causa do horário, né, pastor? O pastor local sabe que a questão é o horário. Vocês me dão mais 15 minutos? Tem mais 15 minutos, pastor? Cadê os jovens? Tem mais 15 minutos? O pastor falou que eu tenho. Uma das marcas de um peregrino é que ele não podia carregar sobrepeso, sobrecarga. Ele só precisa carregar o que é necessário. Por quê? Porque ele sabe que vai existir momentos da jornada que ele vai estar no limite. O sol vai estar escaldante, a terra é árida, tem muito trabalho para fazer, existe um período a ser percorrido, então ele sabe que ele não pode levar excessos. Deixa eu te dar uma notícia. Quer gastar a sua vida por amor ao nome do Senhor, você vai ter que abrir mão das sobrecargas.
Nem um amém, irmãos? Pastor, está tão pesado. Está tão difícil. Pastor, eu estou quase parando. Nessa noite Deus trouxe você aqui para dizer: precisa abrir mão daquilo que você não precisa mais carregar. O perdão, irmãos, libera a vida das pessoas, mas também a sua. Foi falado aqui na peça, eu fui pegando tudo. Estava ligado em tudo ali. Teve um momento da peça aqui que foi relatado o texto onde diz que aqueles que não abrirem mão, pai, mãe, filho, por amor a mim. Jesus não estava dizendo para ninguém abandonar ninguém. Eu preguei isso lá na igreja, teve uns irmãos que falaram que entraram em crise. Pastor, você está dizendo que eu tenho que abandonar minha família? Jesus disse que quem abre mão de mãe, de pai, de filho, de propriedades, vai ganhar 100 vezes mais o galardão. Ele está dizendo que a gente tem que abandonar? Não, eu falei, você não entendeu o que Jesus falou. Ele estava dizendo que se você me amar acima dessas coisas, o dia que as suas propriedades acabarem, você continua sendo o mesmo. O dia que a sua mãe e seu pai errar com você, você não vai parar de falar com ela. Por quê? Porque você aprendeu a me amar acima dessas coisas. Jesus não estava pedindo para ninguém abandonar nada. Ele estava dizendo: o maior desafio da vida não é você somente me amar, mas é você me amar mais do que a você mesmo. E se você me amar acima de qualquer coisa, não há nada que aconteça na jornada e nessa vida que vai te afastar de mim, nem a morte, nem a vida, nem a altura, a largura, nem a fome, nem a espada, nem a escassez, nada poderá te separar de mim. Para poder gastar a vida em amor ao nome do Senhor, nós temos que ser livres. Paulo diz, nós só podemos servir e amar as pessoas que somos livres delas. Aonde você não espera recompensas delas, aonde você entende que não é as pessoas elogiarem o que você fala, o que você faz, que vai te dar força para prosseguir, mas a força que você precisa vem de Deus. E ainda que os seus olhos não contemplem, o seu coração está guardado, porque você sabe em quem você tem crido. Que Ele é aquele lugar seguro. Então não carregue mais as sobrecargas. Por isso que quando Jesus, em Mateus capítulo 11, amém, irmãos? Essas coisas mexem, não mexem? São fortes. Tem um pessoal pentecostal na igreja que fala assim: pastor é forte. Aqui não tem ninguém assim não? Tem um pessoal que fala: é bolden. Aqui não tem ninguém que fala isso não, né? Mas em São Gonçalo tem uns irmãos assim: é boldo. Aí teve uma vez que foi um visitante, ela falou: boldo, o que é boldo? Não entendi. Eu falei, é língua estranha. Fica tranquilo. Por que ele fala que é boldo, né? Porque o boldo, você quando bebe, ele é amargo, né? Mas quando desce, né, resolve o problema. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa sobre andar com Deus. É uma jornada extraordinária. Mas você vai ter que mudar sua natureza. Nascer de novo não é mudar somente os comportamentos, é mudar a natureza. Não adianta mudarmos o comportamento se o coração continua o mesmo. Vocês estão entendendo ou não? Parece radical o exemplo que eu vou dar aqui agora. Mas às vezes, lá na igreja lá a gente tem estudo, né? Ex-bandido, estudo. E aí os caras falam: pastor, na época da loucura, da correria, tivesse que matar, eu matava. Andei armado, formei. Lá tem essas coisas, né, irmãos? Aí eu falo: é mesmo, é. Mas ó, Deus transformou minha vida. Aí teve um dia que no discipulado, esperei a boa para pegar ele. Aí ele falou para mim assim: ó, Deus está me mudando. Deus tirou a arma da cintura. Não uso mais arma, não uso mais droga, nada disso. Mas ó, tenho dificuldade de perdoar. Quando alguém faz alguma coisa, eu excluo do WhatsApp. Eu falei para ele assim: deixa eu te falar uma coisa. Tirar a arma da cintura não foi o mais difícil. Porque hoje você não mata com a arma. Mas no momento que você exclui alguém do seu convívio, porque ela errou com você, você também está matando ela. Só que agora dentro. Pegou? Se não muda o coração, nós saímos do Egito, mas o Egito continua dentro. Deus libertou o povo do Egito, não libertou, irmãos?
Mas no meio da jornada, aqueles que diziam que queriam gastar a sua vida por amor ao nome dele, sentiam muitas das vezes no meio da jornada saudade da vida que tinham. O cheiro da cebola, do tempo de escravidão. Filho pródigo, irmãos, não é somente quem está fora da casa, é quem está dentro, mas não tem o Pai. Ter um coração peregrino, entender que tudo que temos é Ele, tudo que somos é para Ele. Por favor, nessa noite, tira tudo aquilo que você sabe que já não cabe mais nos seus ombros. Jesus não disse isso? Aquele que estiver cansado e sobrecarregado, vem até a mim e eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o teu jugo e o seu fardo. Por que Jesus fala isso? Ele não diz que vai tirar, ele diz que vai trocar. Porque o jugo é aquilo que dois animais usavam para ir em direção ao mesmo destino. Então o que Jesus estava falando para os discípulos? Para vocês gastarem a sua vida por amor ao meu nome, para que vocês tenham um coração guardado, um coração peregrino, vai ser necessário vocês mudarem a direção, porque mudando a direção, o que vocês carregam também vão mudar. É necessário mudar o destino, porque se você muda o destino, o que você carrega começa a ser mudado. E ele está dizendo, se eu mudo a direção, vocês vão carregar algo leve, algo suave. Essa noite Deus nos trouxe aqui para dizer, se está pesado, é porque você ainda está indo na sua direção. Se você tiver coragem de ir para o destino guardado para você, eu vou ter que mudar a direção, e mudando a direção, muita coisa que você carregava até hoje vai ter que sair. Vocês estão entendendo, irmãos? Por amor ao nome do Senhor, é necessário abrir mão dos excessos. Então, se você tem que perdoar, perdoa logo. Se você tem que pedir desculpa a alguém, peça logo. Se você tem que ajustar alguma coisa, pastor, precisa ajustar alguma coisa, ajusta logo. Até o final do ano, toma as decisões que você sabe que tem que tomar. Dá um rumo, se posiciona, e você vai ver como é que a jornada vai mudar. O destino mudando, o que você carrega também sai. Só vai ficar aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem vai embora. Você crê nisso? Então, por amor ao nome do Senhor, abra mão do orgulho, da raiva, do ressentimento. Tudo aquilo que te afasta daquilo que você sabe que Deus tem para você, é tempo da tua vida onde você vai ter que abrir mão disso. É do namoro que você sabe que não vem de Deus. São dos relacionamentos tóxicos que você sabe que estão te levando por um caminho que você não consegue sair. É necessário abrir mão dos excessos, da sobrecarga, para que você possa ir em direção àquilo que Deus tem para você. Então essa é a primeira marca de um peregrino. A segunda marca de um peregrino é que quando ele só leva aquilo que é necessário, ele começa a entender a importância de caminhar perto de pessoas que estão indo para o mesmo lugar que ele. Em Salmos 84 eles estavam indo para Sião. E deixa eu te falar uma coisa sobre os peregrinos daquele tempo. Quando você está peregrinando, repetindo, não tem problema você ter coisas, mas o problema é as coisas terem você. E quando você está levando só o que é necessário, você aprende que para andar com Deus e para viver por amor ao nome de Deus, você não consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Ninguém aqui consegue, ninguém aqui vai conseguir viver por amor ao nome do Senhor sozinho. Porque vai ter momentos, irmãos, depois você estuda sobre isso. O peregrino está tão cansado porque vai ter que aprender a lidar com os extremos da vida, com os limites, com a terra árida, seca, com a falta de chuva. A Bíblia diz, a gente vai ler ali que a chuva vai vir, mas ainda não veio. Coloca para mim no próximo versículo, por favor. Salmos 84, versículo 6, se eu não me engano. Ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem num lugar de fontes com uma boa chuva de outono, que ainda o cobre o quê? De bênçãos. Deixa eu te falar uma coisa sobre o vale de Baca, o vale de lágrimas. Não são lágrimas somente pelo sofrimento da peregrinação, mas são lágrimas porque nesse lugar haviam árvores chamadas de balsameiras, que derivam aquilo que nós chamamos de quê? De bálsamo. E sabe como é que ela libera o bálsamo? Fazendo bolhas que precisam ser furadas. E quando são furadas, elas caem como lágrimas.
Então o vale de Baca é o vale das lágrimas, não pelo sofrimento, mas pelo perfume que é encontrado para aqueles que têm coragem de passar por lá. Existem coisas sobre a sua vida que só vão ser startadas se você tiver coragem de viver aquilo que Deus chamou você para viver. Ter o coração guardado, irmãos, é entender que seja no muito ou seja no pouco, nunca vai faltar celebração e alegria na jornada. O bálsamo, ele tinha várias funções. Uma delas era curar os ferimentos que havia na pele. Pegou aí ou não? Pastor, mas é muito difícil amar e as pessoas não reconhecerem. É muito difícil ser traído. Deixa eu te falar sobre isso, irmãos. Na noite que Jesus foi traído, Ele preparou uma mesa para cear com os discípulos. Passar pelo vale das lágrimas é entender, irmãos, que quando você é traído, você tem a oportunidade de aumentar o nível de honra que você vive. Você só valoriza a honra se um dia você foi desonrado. Você só sabe construir com pessoas imperfeitas se um dia você foi imperfeito. Você só libera a misericórdia se um dia você precisou dela. Eu lembro como se fosse hoje, no dia do meu aniversário, uma pessoa chegou para mim no gabinete e falou: pastor, eu estou indo embora. Eu falei: peraí, aconteceu alguma coisa? Ele: não, eu discerni que aqui não é meu lugar. No dia do meu aniversário, irmãos. Eu falei: amém. Não compreendo, mas respeito. Você quer o quê? A bênção? Sabe por que eu estou falando isso? Eu falei assim, o Espírito falou para mim assim: fala para ela só orar, ora antes de você ir. Porque eu não posso ser inconveniente de liberar você sem você ter um outro lugar para ir, então. Aí ela foi viajar. Quando ela voltou, ela: pastor, me perdoa. Eu estava cansado. Eu estava com minha cabeça muito cheia. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: agora ele vai conhecer o que é caminhar. Porque você não pode ter alianças com pessoas que nunca erraram com você. Alianças, irmãos, nós construímos com pessoas que erram conosco. E hoje é um dos meus braços lá. A gente está aqui, está quebrando lá, irmãos, obra. Eu tenho que brigar para ele ir para casa, porque 3 horas da manhã ele quer estar fazendo obra na igreja. Eu falei: meu filho, você tem que trabalhar, mãe, você tem família. As pessoas vão dizer que eu sou irresponsável. Não, pastor, me deixa eu terminar isso aqui. As lágrimas descendo. Ele: pastor, eu preciso gastar na minha vida. Eu preciso ver esse lugar pronto. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando você vive por amor ao nome do Senhor, você vai aprender a valorizar pessoas. Porque você teve que guardar o seu coração, e você vai ver Deus transformando a vida delas ao ponto de elas gastarem a vida junto com você, com o mesmo propósito que você está vivendo. É isso que Paulo fazia. Ele encontrava os improváveis, aqueles que ninguém queria. Ele falava: é esse, traz para perto. Ele passou, a Bíblia diz que ele encontrou um homem chamado Onésimo, estava condenado, endividado, já não servia mais para nada. Ele disse: eu pago o preço pela vida dele. E quando Paulo já não era mais chamado para pregar, quando Paulo estava no final da carreira, quem é que estava do lado de Paulo, irmãos? Onésimo estava do lado dele. Escute uma coisa: o teu perdão vai liberar destino de pessoas. O teu perdão, a forma de olhar para elas como Deus quer que você olhe, vai ativar a vida de muita gente. Elas precisam receber de mim, de você, um coração guardado. Então, para viver por amor ao nome de Deus, ao nome de Cristo, nós vamos precisar entender que aquilo que nós estamos nos tornando é o que vai mudar a vida das pessoas. O Verbo se fez carne, irmãos. Por quê? Porque Jesus não veio para trazer uma mensagem, Ele veio para se tornar a mensagem. Pegou aí ou não? Jesus não veio trazer uma mensagem, Ele se tornou a mensagem. Por isso que Ele se fez carne. Viver por amor ao nome do Senhor é entender que as pessoas não vão ser impactadas pela mensagem que nós falamos, mas pela mensagem que nós encarnamos. Para mim foi muito difícil perdoar aquele irmão no dias depois. Mas eu percebi o quão valioso é dar uma segunda chance e agir com as pessoas da mesma forma que Jesus age conosco. Você imagina se Jesus desistisse de nós, irmãos? Todas as vezes que nós erramos. Então nessa noite, quer viver por amor ao nome de Jesus?
valorize as pessoas que estão na mesma jornada que você. Nunca fale para ninguém, eu sabia que nunca ia dar em nada, eu sabia que isso era fogo de palha. Nunca faça isso. Não use o seu direito para perder o seu próprio coração. Não se assenta em qualquer mesa, irmãos. Eu finalizo em Salmos capítulo 1. Coloque, por favor. Salmos capítulo 1, versículo 1. Rapidinho, só volta lá para mim, só para a gente finalizar. Eu esqueci de falar algo muito importante. Salmos 84, versículo 7, por favor. Não, no 6, volta no 6, por favor. Ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem no lugar de fontes, com uma boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei para vocês sobre as balsameiras, né? Que elas liberam a essência do bálsamo como lágrimas. Ela serve para curar a pele, ela serve para problemas no estômago, ela serve para várias coisas. Ela serve para liberar um perfume capaz de você ficar dias e dias andando, e o cheiro e a essência dela não sair de você. Essas coisas vão marcando você. Mas sabe o que mexe mais comigo nesse texto? É que a chuva vem de Deus, mas fazer esses lugares como fontes é comprometimento nosso. Sabe como é que os peregrinos faziam, pastor Daniel? Eles sabiam que a chuva ia vir, então eles cavavam cisternas, para que quando a chuva viesse, a água tivesse um lugar para estar guardada. Você conhece alguém que constrói uma cisterna sozinho, irmãos? Tem algum construtor aqui? Você já viu alguém construir uma cisterna sozinho? Não tem como. Pessoas vão ter que estar com você. Por que eu parei nesse ponto? Eu precisei voltar aqui. Para que você desfrute de coisas, em nome de Deus. Pessoas vão ter que participar da sua construção. Por favor, honre seus pastores. Honre seus líderes. Honre as pessoas que Deus colocou com você na jornada. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O convívio da igreja é um treino. O jogo a Vera é lá fora. Você imagina... Tem algum flamenguista aqui? Não tem? Sempre é a massa. Você imagina, aos 44 minutos do segundo tempo, o jogo está 1-1 no Maracanã. O cara vai e entra, Gabigol entra. De frente para o gol. Ele vai e chuta para fora. O que você acha que a torcida do Flamengo vai falar para ele aos 44 do segundo tempo? Vai elogiar ele? Sabe o que esse jogador, estou dando um exemplo dele assim, porque é uma pessoa muito conhecida, mas poderia ser qualquer jogador. Ele deve sair de lá se sentindo a pior pessoa do mundo, falando, cara, não dá mais para isso. Isso é muito sério. Teve jogadores que quando perderam a Copa do Mundo, pensaram até tirar a própria vida, irmãos, porque é um nível de pressão muito grande. Estou dando exemplo do futebol, por quê? Porque quando acaba o jogo, vai todo mundo embora, a mídia coloca lá, mercenário. Mas quem vai ajudar ele a reconstruir tudo de novo é quem? São seus companheiros. Que quando ele esquece o meião, ele está com o meião para guardar ali, para dar para ele. Que é aquela pessoa que quando vai pegar água, no meio do calor do treino, vai compartilhar com ele. Que quando ele estiver lesionado, quando ele estiver machucado, vai chegar e falar, cara, não desiste não, vai dar tudo certo. Então deixa eu te falar uma coisa sobre ter um coração peregrino. O seu inimigo não é seu irmão. Porque quando o bicho pegar, quem vai orar com você é ele. Alguém está entendendo ou não? Se no treino nós entramos em atritos com pessoas que estão cooperando com aquilo que estamos sendo formados, quando chegar o jogo à Vera, a gente vai estar perdido. Honre as pessoas que Deus colocou do seu lado, que estão construindo cisternas com você. Porque quando a água chegar, irmãos, e tiver água para você aguentar a jornada, que não é fácil, elas vão beber junto com você. E eu não sei vocês, mas como é bom a gente celebrar com outras pessoas. A mulher da dracma perdida que eu falei há pouco tempo, ela teve que achar sozinha.
Mas a Bíblia diz que quando ela achou, ela chamou todo mundo para celebrar com ela. A jornada, irmãos, viver por amor ao nome do Senhor, é entender que mesmo em momentos difíceis e no seu limite, haverá cisternas que você e pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você construíram, e que no meio dos limites haverá lugar de alívio e de refúgio, onde podemos celebrar juntos aquilo que estamos construindo. Não despreze os momentos mais simples, muitas das vezes são os mais importantes. Honre as pessoas que estão contigo nos limites. A Bíblia diz, eu sempre esqueço em todo tempo, minha esposa que me lembra, em todo tempo ame um amigo, mas na angústia é onde nasce um irmão. Então, às vezes, irmãos, os momentos mais difíceis são as pessoas mais importantes da jornada que nós encontramos. Talvez não são pessoas que você escolheria, mas são pessoas que Deus escolheu, porque Ele sabe da importância na formação e na construção do que você está vivendo. Talvez são pessoas que não vão falar sim para tudo, não vão rir para tudo. São pessoas que vão te ligar às vezes para cobrar você. Aqui não tem ninguém assim, só outros lugares, amém? Por que você não foi no culto? Por que você não foi na escola bíblica? Aí você, meu Deus, chato. Não, vai ter um negócio, por que você não foi? Aí quando passar daqui a alguns anos, você fala, cara, o que seria da minha vida se não fosse ele ou ela? Que bom que você foi essa pessoa chata, essa pessoa que nunca me deixou ficar muito tempo distante, que quando tinha uma confraternização, e às vezes não tinha dinheiro, a pessoa já pagava a sua sem você saber, alguém ligava só, já está pago aqui, ó, só vim. Que isso, quem pagou aí? Não sei não, já está pago. Quantas vezes, no momentos difíceis da minha vida, irmão, na minha adolescência, eu não tinha dinheiro nem para comprar um lanche na cantina. Aí quando eu passava em frente à cantina, que a cantina era perto da saída, quando eu chegava assim perto para ir embora, a pessoa falava assim, ei menino, jovem, vem cá, vem cá. Ó, pagaram um lanche para você. Eu falei, quem? Eu falei, não sei, pagaram. Por isso que hoje, irmãos, mesmo sendo pastor, eu vou na cantina e vejo, quando alguém não está comendo, eu vou lá e faço a mesma coisa. Construir cisternas, irmãos, vai fazer você amar coisas simples, mas que são fundamentais. Aquilo marcou a minha vida. De graça você recebe, de graça você dá. Então, olha, momentos de cantina são momentos maravilhosos, marcantes, momentos de obra. Irmão, quando tiver alguma coisa para fazer aqui, venha. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Vem cá, é assim mesmo. Não tem problema. Mas construa cisternas, para que quando a chuva vier, você celebre no meio da jornada. Às vezes estão achando que a beleza está no destino, mas a beleza também sempre esteve na origem. E na beleza também é o caminho. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. A beleza está na origem e está no destino. Então Jesus veio como caminho para dizer em todo o tempo: aqueles que vivem por amor ao meu nome vão celebrar a vida, a jornada da vida. Amém? Vamos ficar de pé. E coloca aí Salmos para a gente finalizar aqui. Pastor Daniel pode vir se quiser. Salmos, capítulo 1, versículo 1 diz: abençoado com felicidade é o homem que não segue o que, irmãos? O conselho dos ímpios, que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta onde, irmãos? Na reunião que? De zombadores. Então, por favor, guarda o seu coração. Não ouça qualquer conselho, não pare em qualquer caminho, não se assente em qualquer mesa. Seja criterioso. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que me excluir das pessoas? Não, eu estou dizendo o seguinte: não se assente na mesa de pessoas que não estão indo para o mesmo lugar que você, mas prepare você uma mesa para elas, para que elas possam ouvir de você aquilo que você encontrou. Jesus, Ele disse: quem precisa de médicos, são os sãos ou são os enfermos? O problema é que nesses dias nós queremos nos assentar em qualquer mesa, quando na verdade chegou a hora de você estabelecer uma mesa e chamar as pessoas para se assentar nela. Nessa mesa, se tiver honra, se tiver lealdade, se tiver comprometimento, responsabilidade, se tiver princípios, essa mesa vai impactar a vida de muitas pessoas. Eu não conheci uma pessoa que se assentou na mesa com Jesus que saiu dela do mesmo jeito.
Então, por favor, tome cuidado com os conselhos. Não pare em qualquer caminho e não se assente em qualquer mesa. É um tempo onde as pessoas precisam ver o que você carrega, para onde você está indo. Escute uma coisa: o que você carrega é necessário, precisa ser somente aquilo que você precisa. Então, por favor, a única coisa que precisamos dever é o quê? É o amor, irmãos. Não retenha nada, mas libere tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Quando foi colocado ali a palavra oração, tinha um coração ali. E quando eu olhei aquele coração, eu lembrei que o único órgão que não tem câncer é o coração. Por quê? Porque é o único órgão que não retém nada. Tudo que chega no coração ele libera. Por isso que é o único órgão que não tem câncer. Por favor, não retenha nada. Tenha um coração totalmente livre, desprendido, porque você nunca ficará doente no teu coração. Eu pude conviver com pessoas, irmãos, que estavam no câncer terminal. Nunca perderam a alegria. Às vezes vinha do tratamento, cansado. E uma vez falaram assim: meu Deus, a gente ora tanto para que você seja curada. Deus tem que fazer alguma coisa. Ela disse: se eu for curada, no meu corpo, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu não for, quem vai ver sou eu. O câncer não matou ela, irmãos. Eu falo, o nome dessa irmã era Graça. O câncer não roubou ela, não matou ela. Ela foi recolhida. No laudo lá não estava dizendo que ela foi morta por causa do câncer. Guarda o seu coração. Independente das circunstâncias, viver por amor ao nome do Senhor é guardar o maior tesouro que nós temos. Se você tem Jesus na sua vida, o coração dele já está em você. Ezequiel diz: não tem como remendar o coração, tem que trocar. Se é de pedra, tem que colocar o de carne. E isso é uma obra do Espírito. Então deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Não queira você mudar, deixa Deus mudar você. Isso é uma obra do Espírito, não é algo que você vai fazer somente por ter uma consciência, mas é por se permitir ser tratado pelo próprio Espírito. Ele vai conduzir você a lugares e a momentos aonde você vai ter que se quebrantar. Então, quer viver por amor ao nome do Senhor, jovens, jovens senhores, jovens senhoras, carrega um coração peregrino, aonde você pode ter tudo, mas tudo nunca vai ter você. Abraão sempre quis ter um filho. Deus deu um filho para ele e perdeu Abraão. Aí Deus fala: vem para cá e me dá Isaac. A Bíblia diz que ele não foi lá sacrificar Isaac, irmãos. Isaac morreu. Por que Isaac não morreu? Porque tudo aquilo que não tem seu coração, mas Deus vai permitir que esteja com você. Pegou aí ou não? Não adianta você ter tudo que você quer e Deus perder você. Agora, se o seu coração for um coração guardado, um coração peregrino, onde você pode ter qualquer coisa e aquelas coisas não vão ter você, pode ficar tranquilo que essas coisas vão estar com você o tempo todo. Quantos querem viver por amor ao nome do Senhor? Guarda o seu coração. Amém? Pastor Daniel. Deus abençoe.